Boa noite a todos os internautas. Olha, eu quero desde já convidar todos vocês para acompanhar a partir de agora mais uma edição do podcast O Pode Perguntar. O meu convidado de hoje é um convidado que tem muito prestígio aqui na região do Agreste Meridional. Eu estou falando do médico Dr. Romão, ele que é médico, endocrinologista e que também é pré-candidato a prefeito do município de Correntes. Correntes, que é um município importante aqui dentro do contexto do Agreste Meridional. Doutor Romão, boa noite, seja bem-vindo ao Pode Perguntar. Pode perguntar? Pode ser. Muito bem, é uma honra receber o senhor. Eu queria que o senhor começasse o nosso podcast, esse papo descontraído, né? O podcast tem essa pegada que não é aquela entrevista formal, é algo mais descontraído. Eu queria que o senhor começasse falando para os nossos internautas, para a nossa audiência, quem é Dr. Romão? Ótimo. Primeiro, Gilmar, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite também e dizer que para mim é uma honra estar aqui, né? Já acompanho o seu trabalho há algum tempo. Muito obrigado. E fico feliz pelo convite. E qual foi a pergunta? Quem é Dr. Romão, para que os nossos internautas conheçam? Porque muita gente conhece o médico, o profissional, o Dr. Romão, talvez pré-candidato a prefeito. Eu quero saber quem é o ser humano, quem é a pessoa, Dr. Romão. Fala para a gente um pouquinho. Tá joia. Então, Gilmar, falar da gente sempre é um pouquinho difícil, né? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouco a minha história. Eu sou de Correntes, me criei em Correntes e tenho um carinho, sou apaixonado pela minha cidade. Sempre estudei lá até a sexta, sétima série. Depois, meus pais moram ali perto de Pau Amarelo, um povoado que tem no sítio chamado Sítio Cangaú, Cangaú 2. E você falando assim, passa um filme na cabeça de tudo que eu já passei. A gente sempre saía do sítio para Augusto Lúcio, né, durante uma infância aí, onde estudei a sétima série, depois tive que sair para estudar mais e até entrar na faculdade, quando eu passei no vestibular de medicina, né? Fui para Tocantins, São Paulo, fiz minha residência, voltei. E desde então, quando voltei, né, tinha uma promessa da minha mãe de ajudar o povo da minha cidade. Comecei a trabalhar lá e trabalhando lá, as pessoas foram gostando do meu trabalho e a partir de então foi quando apareceu essa situação de política na minha vida, uma coisa que eu não esperava, mas aconteceu e a gente está até hoje aí nessa luta. Muito bem, que coisa boa, né? A gente vê que para se conquistar algo tem que se lutar, né? Tem que perseverar e tem que correr atrás. A gente vê, pelo que o senhor está nos contando, o senhor vem de uma família simples, humilde, da zona rural, mas que isso não foi dificuldade para que o senhor conseguisse se formar como médico, ter toda essa experiência viajando o Brasil inteiro praticamente, e hoje o senhor quer dar a sua contribuição para o município de Correntes. Eu acho que é até um grande exemplo para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que têm um sonho de se tornar um médico, de se tornar um político e ajudar aquelas pessoas que mais precisam. É importante, né? Com certeza. É um exemplo, né, para os jovens, né, que hoje, infelizmente, não tem muita perspectiva em Correntes, por várias situações que aí no decorrer a gente vai conversando. E nós vamos falar muito sobre Correntes, sim. Olha, eu vou pedir para você, internauta, para compartilhar, para curtir, para comentar. Ativa o sininho, dá o like, porque você vai ser notificado quando chegar um novo episódio do nosso podcast, Pode Perguntar. Quero falar também sobre os nossos patrocinadores, Óticas Nova Dimensão, com óticas em Capoeiras e Caetés e Venturosa, viu? Vendendo as melhores armações, as melhores lentes. Organização Bruno Barros, ele que é ex-vereador lá da cidade de Capoeiras. Falar também da escolinha Evolution, da cidade de Capoeiras, treinando crianças, preparando seu filho para um futuro melhor no mundo dos esportes, preparando as crianças com idades de 5 a 15 anos, funcionando todos os sábados às 15 horas, lá na quadra do Colégio Municipal. Organização Anderson Martins. E também vamos falar do Posto Alto da Serra. O Grupo Alto da Serra, na entrada ali para Saloá,
Grupo Alto da Serra, Organização Luciano Brito, vendendo o melhor combustível. Enfim, você vai encontrar tudo de qualidade lá no posto Alto da Serra. Doutor Romão, a gente fez uma pesquisa, a minha produção fez uma pesquisa e a gente viu que na eleição de 2016, eleição 2016, o senhor teve 4.623 votos. Se me corrija se eu estiver errado. Tá certo. E o candidato naquele momento, né, o Edmilson da Bahia, teve 5.151 votos. Ou seja, uma diferença muito pequena. Foram 528 votos. O senhor chutou na trave para ser prefeito de Correntes. Isso. Eu queria que o senhor falasse o que mudou daquele momento para o momento atual. O que foi que talvez atrapalhou para que naquele momento, 2016, o senhor se tornasse o prefeito de Correntes? Então, Gilmar, acho que tudo na vida requer... Tudo é aprendizado, né? Eu, naquele primeiro momento, acho que hoje, a gente olhando hoje na minha situação, acho que talvez é tudo no tempo de Deus. Eu não estava muito preparado. Essa é que é a verdade, né? É tudo muito novo. Eu nunca tinha participado, nunca tive cargo político nenhum, né? E foi tudo muito novo. Para mim era um sonho, tudo aquilo que eu vivi em 2016, né? E eu acreditei muito. E tudo que fiz, sempre fiz e faço pelo povo de Correntes. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe da minha verdade. Então, mas eu acho que o que mudou, principalmente para hoje, foi o meu foco, né? A minha dedicação, a minha disciplina. Isso melhorou muito, assim. E a gente ganha, de certa forma, uma experiência também, né? Com a vivência, né? 4 anos depois, eu fui candidato a vice, também junto com o Júnior Lúcio, que foi o candidato a prefeito, que a gente perdeu por 27 votos. E agora eu, com certeza, me sinto preparado para enfrentar esse processo que vem por aí, para que a gente, de fato, dê uma cara nova para Correntes. Muito bem, doutor Romão, o senhor falou um fato importante, né? O Júnior Lúcio, né, em 2020, 2020, ele teve 4.920 votos, né? O Hugo da Bahia teve 4.947. 27 votos. Haja coração, viu? 27 votos é uma eleição histórica, né? Com certeza. E aí, eu queria saber do senhor, para que a gente possa aprofundar nessa questão, e Júnior Lúcio continua com o senhor na caminhada? Como é que está essa questão lá em Correntes? Porque foi uma votação extraordinária, 27 votos de diferença, não é para qualquer um não, né? E eu queria saber do senhor como é que está essa questão, ele continua com o senhor? Fala um pouquinho da conjuntura política lá em Correntes. Então, Júnior continua assim, entendeu? A gente tá firme. Júnior é uma pessoa assim, espetacular, eu tenho ele como uma referência e com certeza me ensinou bastante, me ensina muito. E a oposição precisa estar unida, né, para que a gente tenha êxito nessa próxima eleição. E eu tenho certeza que vai estar, porque todos querem o bem de Correntes. Não é o bem de Romão, não é o bem de Júnior, é o bem da população de Correntes. A gente né, tem todo um desgaste, a gente se dedica muito a isso. É para o povo, né? Todos nós trabalhamos, né, diferente de muitos. A gente trabalha todos os dias para manter a nossa família e para estar junto com o povo aí, a gente se dedica muito ao povo de Correntes. E Júnior é uma pessoa que com certeza está junto e vamos estar juntos nessa próxima eleição, sem dúvida nenhuma. Até porque o senhor é um médico bem-sucedido, né? Jovem, mas bem-sucedido, realizou seu sonho de se tornar médico. Então, se o senhor realmente não tivesse boas intenções com Correntes, não precisava entrar nesse jogo político, nesse pleito, ter um desgaste. Porque muita gente acha que a campanha é algo fácil, desde a pré-campanha. A campanha e até o resultado final não é para qualquer um, né? Existe o desgaste físico, emocional,
né? Sem dúvida. Enfim, é uma série de coisas que o candidato, o pré-candidato, ele tem que enfrentar. Então, o senhor não precisava entrar nisso se realmente não quisesse o bem de Correntes, né? Com certeza, João. E é como eu sempre falo, amigo, quem diz quem a gente é não é o que a gente fala, é a nossa conduta. Então, quer conhecer alguém, observe a conduta dele. E a gente vai se decepcionar menos. Então, o meu trabalho em Correntes foi desde a minha formatura até hoje, mesmo perdendo, no outro dia eu já estava lá ajudando as pessoas, nunca desisti de Correntes. Então, sempre estou ajudando, mesmo com as minhas limitações, porque a gente não tem a máquina pública do lado, eu nunca tive cargo político nenhum. Né? Então, não é fácil ser oposição, você sabe disso. Difícil. Mas o que eu posso fazer, quem já precisou de mim sabe que eu sempre procuro ajudar. Que coisa boa. E a política, a boa política, ela tem que ser uma ferramenta de transformação, né? O político está para servir, né? Verdade. Infelizmente... E não se servir, E né? não se servir. Infelizmente, no mundo que nós estamos, no Brasil, a grande maioria dos políticos, eles não têm esse pensamento, né? Aparece uma coisa na pré-campanha e na campanha, e depois que senta na cadeira, né? Aí muda completamente. Mas o povo tem que ter cada dia mais sabedoria para poder escolher as pessoas certas, né? Vivemos num país livre e democrático, onde a informação está na palma da mão através da internet, né? E eu acho que as pessoas têm que se informar mais, têm que ler, têm que assistir, têm que pesquisar a vida de Dr. Romão. Quem é Dr. Romão, né? Um podcast como esse serve para a gente esclarecer muitos pontos. Eu acho que falta isso no brasileiro, né, Dr. Romão? Verdade. Procurar mais saber, né, dos seus direitos. Com também, certeza. Né? Muito bem. Aqui no nosso podcast nós temos um quadro que é Curte ou Bloqueia. A gente vai colocar uma personalidade. Se o senhor curte, diz por que curte. E se bloqueia, diz por que bloqueia. Vamos à primeira personalidade da noite de hoje. Olha aí. Bloqueia, com certeza. O prefeito, o ex-prefeito Edmilson da Bahia, né? Ele foi prefeito durante 2 mandatos, não é isso? Isso. E eu queria que o senhor dissesse por que bloqueia o prefeito Edmilson da Bahia. Porque, se for puder resumir em uma frase, Gilmar, eu vou te falar uma coisa. Eu falar é até um pouquinho, mas assim, quem vai em Correntes hoje, qualquer pessoa que passar por Correntes, vai perceber que Correntes está abandonada. Entendeu? É coisa rápida. É você entrar na cidade, sair, você percebe uma cidade abandonada, uma cidade sem iluminação, se for num período noturno, uma cidade sem segurança, e segurança que é uma atribuição do Estado, mas que a gente sabe que o município também pode fazer e deve fazer a sua parte. Né? Assim, a saúde, que é a minha área, né? Se eu for falar das coisas que a gente sabe, eu vou passar a noite aqui de tanta coisa errada que existe, né, na saúde. E, né, o homem do campo sofre, não tem estímulo nenhum. Né? Então, assim, Correntes hoje é uma cidade que pede socorro, que a gente olha no olhar das pessoas e elas perderam o semblante, sabe? A gente percebe que elas querem dar um grito de liberdade, porque sequer elas podem expressar a opinião delas. Elas vivem amedrontadas, aprisionadas, refém de um sistema político ditatorial, onde, né, a gente vê que onde tem uma cidade que tem um prefeito, que não é o prefeito, é só no papel, mas, na verdade, quem manda é outra pessoa, e todo mundo sabe. E isso é muito grave, porque tudo é política na vida da gente. Tudo é política. Né? Por mais que a gente, às vezes, política é tudo igual, eu não quero me envolver, mas a gente sabe que tudo é política. Né? Então, eu acho isso. Bloqueio, não tem como não bloquear uma pessoa que não tem o compromisso, não tem a sensibilidade, não quer ajudar as pessoas, e sim aprisioná-las. E aí é por isso que eu bloqueio. Que situação delicada. E é importante frisar, né, que o prefeito Edmilson da Bahia foi prefeito durante 8 anos. Ou seja, é um tempo, né? Um tempo bacana para quem quer fazer as coisas, né? Com certeza. Dá tempo de fazer muita coisa boa para a cidade, né? E mais 4, 12 anos, porque todo mundo sabe, né?
como é que funciona lá, que o atual prefeito nem falar fala. Meu Deus, que situação delicada, né? Doutor Romão, e durante esses 8 anos de mandato e agora com 4 anos do atual prefeito, quais são as principais demandas que o senhor escuta? Porque o senhor está fazendo sua pré-campanha, eu tenho acompanhado suas redes sociais, o senhor é bem ativo e sempre está visitando o município de Correntes, todas as localidades. Quais são as principais demandas que o senhor ouve? Aquilo que não funciona e aquilo que as pessoas dizem, olha, isso aqui a gente procura e a gente não consegue, seja na saúde, seja na agricultura, na assistência social. Eu queria que o senhor destacasse um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que saúde é o carro-chefe de Correntes, assim, o grande problema, né? Junto com a educação, são os dois principais, né? A gente sabe que o povo da zona rural sofre muito com as questões de estradas, porque não tem. Nessa época é engraçado que eu acho que isso acontece na maioria dos municípios. Os atuais prefeitos, eles querem sempre maquiar um pouco e ajeitam uma pista do jeito deles, mas não ajeita o do adversário, só favorece quem está com eles. É um pensamento ainda arcaico, né, de que só vou fazer por quem está, mas não entende que a gestão tem que ser para todos, né? Então, uma coisa que eu acho que precisa mudar isso, né? Mas a saúde em Correntes, por onde eu ando, amigo, é o carro-chefe. É indignante, é assim, de faltar gás no hospital, né? As pessoas muitas vezes estão internadas no hospital municipal, isso eu posso provar. Elas saem do hospital para comprar remédio na farmácia e voltar para medicar os seus parentes dentro do hospital. E isso é uma coisa corriqueira nesses 12 anos de gestão, entendeu? Não é uma coisa de agora, né? Então, é como você falou, quem quer fazer teve 12 anos e não fez, né? Então, é o exame básico, as pessoas chegam a passar por uma humilhação de ficar no hospital, tendo que chegar lá 10 horas da noite, dormem lá no hospital para pegar uma ficha e muitas vezes correndo o risco de não conseguir a ficha e ir embora sem ser atendida, né? O que é um absurdo. Então, a gente precisa se colocar no lugar do paciente, daquele que está precisando, né? E é em todos os sentidos, as ambulâncias sucateadas, né? Falta de estrutura, né? As pessoas não têm um corpo técnico adequado, né? São pessoas que não têm a qualificação para assumir tal cargo, né? Que são tudo para centralizar na pessoa que se diz mandar em Correntes, que acha que é dona de Correntes. Então, tudo tem que passar por ela, seja na saúde, na educação, né? Se a gente for olhar essa parte da educação, né? A gente já... Correntes, ela é vista hoje no estado de Pernambuco, né? Já tem matérias aí recentes como uma das piores cidades em educação, sempre lá na reta final. Então, assim, saiu agora o Previne, agora há pouco, na saúde, voltando, Correntes ficou em 17º de 20 cidades. Então, assim, a gente vê que não tem competência, não tem compromisso com as pessoas, né? O que mais sabe fazer é a politicagem, né? Em Correntes hoje não tem segurança, como eu te falei, e sempre fica jogando para o Estado a responsabilidade, mas a gente sabe que o município também tem um dever dele. Com certeza. Né? Se eu sou gestor e não consigo cuidar do meu povo, como é que eu vou... Que gestor é esse que não se preocupa com a segurança da sua cidade? Né? E tem vários casos, inclusive comigo, né? Lá em Correntes, que até hoje não tiveram resultados. Então, a gente sabe que é iluminação zero, né? Você vê lá, tem um loteamento, Ronaldo Amaral, que tem lá, que é um loteamento que tem mais de 500 famílias. Se você entra lá, é esgoto a céu aberto, né? É o calçamento depredado, são as quadras sem manutenção, as crianças sem estrutura nenhuma. Então, assim, o postinho é só de enfeite. Você vai no posto de saúde, em Correntes, seja qualquer um dos povoados da cidade, falta dipirona, falta captopril, medicação básica, mas a verba vem. É coerente isso? Enquanto falta tudo para a população, tem alguém se beneficiando. Sem dúvida. As pessoas sabem. Então, cabe às pessoas fazerem suas escolhas. Está na mão do povo. O Romão faz a parte dele, mas ele só não vai mudar isso.
entendeu? Mas eu acredito que as pessoas estão acordando, Gilmar. Exatamente. E o senhor, por ser um pré-candidato jovem, o senhor tem visto, tem presenciado o interesse do jovem em Correntes, principalmente sua cidade, claro. Com relação à política, o que é que o jovem, quando encontra o Dr. Romão, o que é que ele diz, como é que ele se expressa? Existe um interesse desse pessoal jovem que vai começar a votar, ou que vai votar pela segunda vez pela política em Correntes? Então, eu vou falar, começando dizendo a seguinte frase. Eu sempre aprendi com meu pai, com minha mãe, que o ambiente que a gente anda diz muito sobre a gente. O que é que eu percebo? Eu vou te ser bem sincero aqui com o pessoal que está assistindo. Né? A gente tem 12 anos de uma gestão que eu chamo de indigestão, porque eu não considero gestão isso. E os jovens de Correntes hoje, eles vivem sem perspectiva nenhuma. Né? A maioria que está estudando ou que está se formando, eles estão indo embora de Correntes, porque Correntes não tem oportunidade de emprego. O cara se diz pai da pobreza, e realmente eu digo que ele é pai da pobreza porque em Correntes a gente tem a gente sabe, todas as pessoas sabem que o pobre, ele não é merecedor de um salário mínimo. Ele pega um salário porque ele acha que o pobre não merece um salário e divide para 3 famílias e acha que é bom, né? Porque ele consegue manter as pessoas na mão, dependentes dele. E aí as pessoas ficam vulneráveis. E o que eu percebo, falando do jovem em si, é que falta incentivo, sabe? Antigamente se tinha em outras gestões, né, programas que pudesse dar assistência às crianças, aos adolescentes, e a gente não vê, Correntes não tem um programa hoje que busque esse jovem, que tire o jovem. E tanto é que a gente percebe que aumentou muito o número de casos de droga em Correntes, de prostituição. Né? O entretenimento de Correntes hoje é um paredão GB. É um top som que ele coloca lá e acha que está fazendo a festa. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão acordando, Gilmar. Eu sinto nisso quando eu ando. Né? Muita gente, se Deus quiser, vai dar a resposta na hora certa. E é isso que eu acredito, amigo. Muito bem, vamos para mais uma personalidade dentro do nosso podcast. O Dr. Romão vai dizer se curte ou bloqueia. Olha aí, o atual prefeito, Hugo da Bahia. Parece que todo mundo é da Bahia lá, né? Às vezes eu tenho a impressão que parece que lá a gente tá em Salvador, né? Verdade. Porque tudo é da Bahia, né? Eu queria que o senhor falasse sobre o atual prefeito, né? Que o senhor acabou de dizer que é um prefeito, mas parece que quem manda é o ex-prefeito. É, né? o ex-prefeito. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho também. Eu bloqueio com uma ressalva, e eu sou muito verdadeiro. Eu estudei com o Hugo. No Augusto Lúcio, a gente estudou uma época junto. E nós fomos amigos naquela época. Não tenho nada pessoalmente contra ele, que fique bem claro isso. Mas é uma pessoa de um coração bom que se deixou influenciar, né, por pessoas que não têm uma boa índole, entendeu? E aí se perdeu. Eu acredito que ele tem essa consciência, mas tudo no tempo certo, as coisas vão clarear e espero que um dia ele perceba, se não já percebeu, né, essa situação, porque ele não tem um coração ruim, mas se juntou com pessoas que, infelizmente, não querem o bem de nossa cidade. Né? E aí é o prefeito, mas só de assinatura, porque, na verdade, né, não se posiciona, nunca falou em defesa do povo, né? Até teve uma época que foi engraçado, que teve uma entrevista, acho que foi a BTV, alguma coisa assim, e aparecia lá o nome Hugo, o prefeito Hugo, mas quem estava falando era o outro. Então, assim, para a gente ver o grau da situação que Correntes se encontra, né? É um sistema totalmente ditatorial e ele, infelizmente, é usado e isso tem consequências, né? A gente sabe que tudo na vida, toda escolha tem uma consequência, né? E eu não desejo mal, eu só espero que as pessoas acordem para essa situação para que a gente consiga mudar Correntes. Doutor Romão, ele está no primeiro mandato e, pelo que tudo indica, ele não vai para a reeleição, é isso?
Eu não tenho como te falar com certeza, Uhum. né? Existem comentários que não, mas aí a gente não sabe. Entendi. E assim, Gilmar, em Correntes tem muito isso. Ah, quem vai ser o candidato? Se vai ser o ex-prefeito, se vai ser um, se vai ser outro. Eu acho que, na minha posição, seja quem for, a gente não deve escolher candidato. A gente tem que enfrentar, seja lá quem for, e Deus vai nos abençoar. E, na verdade, quem decide é o povo, O né? povo é que O decide, povo é que tem o poder supremo, né? com Para certeza. poder decidir os destinos do município de Correntes. Então, tá aí, o Hugo tá bloqueado. Doutor Romão, o senhor me falando de todas essas irregularidades que existem no município de Correntes, né? Dificuldade na saúde, na agricultura, enfim. Um município que vem sofrendo aí ao longo dos anos devido a essas administrações que estão governando Correntes. E a Câmara de Vereadores? Como é a questão da Câmara de Vereadores? Eles não fiscalizam, eles não cobram, a maioria dos vereadores é com o prefeito. Como é que está a questão da Câmara de Vereadores com relação a todas essas questões? Então, em relação à Câmara, até o ano passado, até o meio do ano passado, eles tinham a maioria, então acho que 11 anos aí quase. Lá são quantos vereadores? São 11. 11. E nós tínhamos 5 e ele tinha 6, né? A gestão atual tinha 6. E a partir desse ano a gente conseguiu uma adesão de um vereador de um povoado de Poço Comprido, o vereador Arnaldo, veio para a gente. E hoje a gente tem 6 vereadores. A gente sabe que não é fácil ser oposição, né? Verdade. Né? E ainda mais diante de um sistema ditatorial desse que, por mais que o vereador queira muitas vezes fazer a sua parte, né, a gente sabe que muitas vezes é bloqueado. E eu acredito que os vereadores, cada um deles tem o seu perfil de trabalho, né? No interior, a gente sabe que a maioria trabalha muito com assistencialismo, Uhum. né? Essa é a realidade. E eu acho que o futuro é promissor no sentido da gente mudar essas situações que eu acho que precisa. A gente precisa inovar, até a forma de trabalhar, né? Eu acho que o vereador precisa, sim, fiscalizar mais, né? Eu acho que precisaria, mas que cada um trabalha, Tem o seu tem o seu perfil, tem a sua perfil forma de... e a gente tá avançando em Que algumas coisa boa. situações Muito lá. bacana mesmo, né? A Câmara de Vereadores, os vereadores no geral têm esse poder, né? De fiscalizar, de acompanhar, de votar Verdade. projetos, de aprovar leis. Mas é como o senhor disse, também não é tão fácil assim, Não né? não é. Para enfrentar quem está com a caneta lá, a caneta do É, poder, não é brincadeira, não. não Não é. é para qualquer um, não. Doutor Romão, queria que a gente falasse também agora nesse momento com relação à cultura, né? Aos eventos, os grandes eventos. Nós temos municípios que hoje são referência. Por exemplo, eu vou citar Caetés. Nenhuma cidade do porte de Caetés faz o São João que Caetés faz. Chegando em Caetés, a gente vai pensar que está em Arco Verde. De tão grandioso, de tão bem feito, em termos de estrutura, de atrações, de mídia. Os eventos de Correntes. Como é que está a questão cultural, artística daquele município? Então, falando de cultura em Correntes, amigo, eu acho que conseguiram até acabar com a cultura de Correntes. É triste, as festas mais tradicionais do município, né, que antes eram festas, né, que a gente via com ótimas atrações, hoje você vê uma realidade totalmente diferente. Inclusive, as últimas aí, né, que eu não sei se você chegou a ver, mas teve uma festa que teve agora no bairro da Bahia, que é um bairro tradicional lá, né, uma festa tradicional, não tinha ninguém, era só o cantor, né? E aí fica aquela briga política, o cantor até famoso ficou por conta dessa situação, Ficou famoso. né? Porque a gente fez uma crítica no sentido não do cantor, mas da situação, né? Que a gente sabe que o cantor até canta bem, não tem nada a ver não tinha nada a ver, mas o desprestígio é muito grande, né? Porque infelizmente não tem esse compromisso, né? De trazer algo diferente que movimente a economia, porque a gente sabe que essas festas muitas vezes, né, movimentam a Com economia da certeza, cidade, claro. né, ajudam ali pessoas que vivem, né, esperando uma oportunidade de vender mais alguma coisa. E o povo de Correntes perdeu o poder de compra, né, porque recebem
né? São várias situações de 600, 500, 700 reais. Então, assim, e aí a gente sabe que é difícil viver dessa forma, né? E o povo está assim, refém. Então, ele conseguiu acabar com a cultura, né? Com as festas mais tradicionais do município. Você vê a última corrieta agora que teve, o público foi uma decadência, né? E todo mundo sabe, quem estava lá viu, né? É uma coisa impressionante. É muito sério, porque a gente sabe que isso é política. E o senhor falou um ponto muito importante. Por exemplo, esse cantor que ficou famoso, né? Foi notícia nacional, né? Foi notícia no Balanço Geral, foi notícia em vários sites e também na TV. Se tivesse um artista de grande, né, renome nacional, com certeza a praça estaria lotada e aquele artista que cantou simplesmente para a rua vazia, ele teria cantado para um público grande. Com certeza. Né? Mas, infelizmente, o governo municipal, né, a Secretaria de Cultura, nem sei quem é o secretário de Cultura ou secretária, não tiveram esse cuidado, esse respeito, esse planejamento para naquele dia que aquele artista se apresentou, tivesse outro artista de renome nacional para que o público viesse e, consequentemente, acompanharia o show dos dois. Né? Verdade. Falta planejamento, falta tudo. Falta respeito ao artista, né? Infelizmente, é lamentável, mas é a situação que a gente vive, né? Vamos para mais uma personalidade para o Dr. Romão dizer se curte ou bloqueia. O ex-governador Paulo Câmara, hoje, né, superintendente do Banco do Nordeste, né? Foi governador durante 8 anos. O senhor, como é uma pessoa antenada no mundo político, o senhor acompanhou o mandato dele, como é que o senhor analisou esses 8 anos de Paulo Câmara? E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a governadora. Eu queria que o senhor desse uma pincelada para os internautas entenderem que o senhor também comenta a política a nível estadual. A nível estadual, claro. Então, como gestor e governador na época, eu nunca tive muita aproximação com o Paulo, né? Nunca, mas assim, não fui muito fã da forma como ele trabalhava, entendeu? Eu acredito que essa mudança aí com Raquel foi necessária. Acho que Pernambuco precisava de uma mudança. Acho que tudo que se perpetua muito no poder vira ditadura, né? Cria um certo comodismo, a gente começa a achar que é dono de uma coisa que a gente não é. Então, por isso que eu bloqueio. Eu não concordo com a forma como ele regia, entendeu? Como foi a atuação de Paulo Câmara com relação a Correntes? Existem obras em Correntes, obras do governo do estado, escolas, creches. Como foi a questão? Não. E o atual prefeito e o prefeito anterior? E eles apoiavam Paulo? Como era a questão deles? Apoiava. A atual gestão apoiava Paulo Câmara, inclusive era do mesmo partido, PSB. Acredito, não sei se já mudou, mas deve ter mudado porque agora está em outro. Então, assim, mas era apoio de Paulo, ele fazia o mesmo partido. E, assim, Correntes é uma cidade que não tem obra, entendeu? A não ser algumas praças que pinta lá de cal, bota a grama, mas escola, né? Para ter ideia, eu estou pensando aqui, não tem obra em Correntes. Construíram o IPSEC, né? Que o prédio do IPSEC lá, que infelizmente o IPSEC está falido hoje. Eu acho que em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas é isso. Era do lado dele e não fez conseguiu nada. grandes obras para Correntes. Não, Correntes é uma terra que não tem obra, infelizmente. Infelizmente. Então, o doutor Romão ele vai bloquear o ex-governador Paulo Câmara. Doutor Romão, outra coisa interessante, parece que Correntes, me corrija se eu estiver errado, eu quero deixar bem claro que eu estou falando como jornalista, como entrevistador, não moro em Correntes, não voto em Correntes, não tenho familiares em Correntes, estou apenas recebendo uma liderança política do município de Correntes. Me corrija se eu estiver errado. Parece que Correntes não cresce, né? Porque está com 18 mil habitantes, alguma coisa assim, e parece que não cresce, não existe um crescimento em termos de população naquele município, né? Verdade. Correntes cresce a pobreza, infelizmente, amigo. É uma terra hoje que a gente chega e a gente percebe isso. Me deixa um pouco triste, né? Porque é uma cidade que eu amo demais, de paixão, e eu sempre estou lá, todos os finais de semana, nas minhas folgas, sempre eu vou para Correntes.
Então, é muito triste chegar numa cidade e ver uma cidade apagada, né? Uma cidade apagada em todos os sentidos. As pessoas não têm mais aquele sorriso no rosto que já teve. E olha que eu nunca tive cargo político nenhum. Ele costuma dizer que eu faço parte de um grupo que não sei, e fica falando, mas eu nunca fui político, eu nunca fui prefeito, eu nunca fui nada, né? Eu estou buscando isso, né, para mostrar um trabalho diferente para o povo. E Corrente só tem decaído nos últimos 12 anos. É triste, e se você for lá e tiver a oportunidade de ir, você vai perceber isso. Não vai precisar nem ninguém te falar. É lamentável, né? Eu quero perguntar à minha produção se a gente já está com 40 minutos, mais ou menos. Qual o tempo de live? 35 minutos. E o papo passa rápido, viu? O tempo Passa. passa rápido. Eu queria que o senhor falasse também sobre pesquisas eleitorais. Se o senhor, como pré-candidato a prefeito de Correntes, se tem feito algumas pesquisas para saber como é que está a situação, porque é natural que todo pré-candidato, né, façam suas pesquisas para poder até ter um norte de como agir, como é que está a situação. Isso tem acontecido no município de Correntes? Tem acontecido, Gilmar. E a gente está trabalhando em cima disso também, né? Tanto é que a gente está nessa pré-campanha aí um pouco, né, mais agitada, diferente dos anos anteriores, né, das pré-campanhas anteriores. Mas a expectativa é positiva. Pelo sorriso do Dr. Romão, as pesquisas são boas, viu? Se Pelo Deus seu sorriso, quiser. pelo seu semblante, as pesquisas têm sido positivas. Como é a questão da participação feminina na política de Correntes? A mulherada gosta de participar? Como é essa questão das mulheres na política lá em Correntes? As mulheres lá em Correntes participam bastante. A gente tem aí até futuras candidatas mulheres também a vereadoras. Então, assim, eu vejo a mulher participativa dessa questão. O corpo feminino de Correntes, eles gostam bastante de participar dessa questão política. Isso é importante, né? Ter a participação feminina para que possa dar uma incrementada no mundo político, né? Isso. A gente tem visto aí grandes mulheres, né, na política, né, que estão fazendo história, outras que fizeram história, e é sempre importante. Eu sou até contra essa questão de 30%, se eu não estou enganado, que tem que ser destinado para as vagas das mulheres. Isso. Eu acho que tinha que ser de igual para igual, né? Verdade. Deveria ser uma coisa de igual para igual. Quer participar da campanha, quer ser pré-candidata, quer ser candidata, era para ser de igual para igual com o homem. Acho que quando você limita 30%, eu acho que já é um preconceito contra o gênero. E a mulher tem mais sensibilidade até, Sem dúvida. A mulher, muitas vezes, elas resolvem problemas que nós homens não conseguimos resolver com tanta competência, né? Sem dúvida. Então, a mulher está conquistando seu espaço na política, merece conquistar mais espaço, e a gente torce para que isso venha de forma natural, né? Se Deus quiser. E Correntes vem crescendo nessa situação aí. São mais mulheres, acredito agora, aderindo a essa situação da política, e é importante, como você falou. O senhor disse que tem 6 vereadores que hoje fazem parte da oposição. E as lideranças políticas, né? Aqueles que não são vereadores, porque todo município tem suas lideranças políticas que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não ocupa o cargo público, não está sentado na cadeira de vereador lá na Câmara Municipal, mas que tem uma liderança, tem uma simpatia. Como é que está a questão das lideranças políticas? O senhor tem recebido muitas adesões? Isso, Gilmar. A gente fica muito feliz, né? E sempre agradecendo, porque Deus é maravilhoso. E a gente sente isso, né? Por onde a gente tem andado, por onde a gente tem visitado, né? As lideranças têm nos acompanhado, né? Uma adesão muito grande nos distritos de Poço Comprido, Pau Amarelo, Olho d'Água. Então, a gente percebe que as coisas estão fluindo, né? Então, eu acho que é permanecer, né? Eu acho que é trabalhar um dia de cada vez, né? Não descansar. Eu acho que não é o momento, sem dúvida nenhuma. É desgastante, mas a gente tem que pedir força e seguir e
eu acho que quem trabalha, Deus abençoa. Sem dúvida. E falta pouco tempo. A gente Falta. às vezes acha que, não, a gente tá em fevereiro, a eleição é outubro, mas passa muito rápido, o tempo voa, né? Como Verdade. diria Cazuza, o tempo não para, né? É, Ele sempre vai continuar. E para quem é pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, tem que correr atrás. Ou seja, esse é o momento de fazer o alicerce, né? com A certeza. campanha termina a construção e Verdade. tem que torcer e correr atrás para que dê tudo certo, né? Se Deus quiser. Muito bem, vamos para mais uma personalidade e o doutor Romão vai analisar, vai dizer se curte ou bloqueia. A gente colocou aqui o prefeito de Garanhuns, aí o doutor Romão pode perguntar, mas espera aí, eu sou pré-candidato a prefeito em Correntes, o que é que Garanhuns tem a ver? Para gente que mora no entorno de Garanhuns, né, que compõe o Agreste Meridional, 21 a 22 cidades, Garanhuns é como se fosse a nossa capital. Todo mundo, Correntes, Caetés, Paranatama, Jupi, Jucati, vem para Garanhuns. E querendo ou não, a política de Garanhuns interfere nos municípios pequenos. Uhum. Se Garanhuns vai bem, toda a região do Agreste também vai bem. As pessoas vêm para o médico, vêm para o Hospital Regional do Moura, enfim. Eu queria que o senhor falasse se o senhor curte ou bloqueia o prefeito Sivaldo Albino e como é que o senhor também analisa o governo do atual prefeito Sivaldo Albino do PSB. Então, falando aqui de Garanhuns, eu vou ser bem sincero, como sempre, Gilmar. Eu curto Sivaldo. Eu tenho uma relação. Eu apoiei o filho dele. Não sei se você Caio sabe. Albino, né? Foi, na última campanha. E foi bem votado, né? Foi. Graças bem a Deus a votado. gente conseguiu dar uma votação boa lá em Correntes. E, no geral, também ele foi bem votado. Uhum. Então, assim, do trabalho dele, eu percebo que ele tem avançado aqui em Garanhuns, em algumas situações. Lógico que a gente sabe que uma prefeitura você nunca vai conseguir fazer algo 100%. E eu também não sei de tudo que acontece aqui, porque a minha ligação é maior com Correntes. Concorrentes, claro. Mas, pessoalmente falando, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande e eu curto, sim. E tá aí na luta, né? Tá aí na luta, o primeiro mandato, né? Diferente de outros prefeitos que têm 8 anos, né? Isso. Enfim, Sivaldo tá aí no primeiro mandato. Tem dificuldades, né? Isso. Existem as críticas, é normal, é natural, né? É Sempre democracia. vão existir, Mas Sivaldo também tem feito muita coisa em Garanhuns e tem enfrentado os problemas de frente, né? Claro, a gente sempre vai frisar que não vai agradar todo mundo, né? Verdade. Isso é natural, isso é normal. Então, o doutor Romão curte aí o prefeito Sivaldo Albino do PSB aqui da cidade de Garanhuns. Doutor Romão, vamos imaginar, eu sempre faço essa pergunta para aquelas pessoas que são pré-candidatas a prefeito em seus respectivos municípios. Vamos imaginar que dia 6 de outubro o doutor Romão se elege prefeito de Correntes, festa, alegria, mas dia 1º de janeiro é dia de tomar posse. E antes de tomar posse, tem que ter um plano e um projeto de governo, né? Com certeza. E o senhor falou aí de muitas deficiências no município de Correntes, deficiências na saúde, na educação, na geração de emprego, talvez por isso que Correntes não cresça tanto como deveria. E o senhor falou também de deficiência na questão da agricultura. E a gente sabe que os municípios aqui do entorno de Garanhuns, 70% vivem na zona rural e sobrevivem da agricultura familiar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho daquilo que o senhor pensa, imagina e projeta para Correntes, sendo eleito prefeito do município de Correntes. Se Deus quiser. E você, em nome de Jesus. Primeiro, eu acho que antes de qualquer coisa, dia 1º de janeiro, acho que até antes disso, né, após a gente ganhar nas urnas, se Deus quiser, com muita humildade eu falo isso. Sim, claro. Acho que é fazer uma auditoria. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque Correntes está complicado. E aí, assim, eu tenho muita coisa em mente, Gilmar, né? Muita coisa. Eu quero, se eu citar, assim, por exemplo, na saúde, eu pretendo, né, fazer, né, dentro do que a gente encontrar. E eu acho que tudo é de você buscar. Sim. Né? Eu acho que um prefeito ele precisa sair de Correntes, ele precisa ir até Brasília, ele precisa fazer articulações para que a gente possa procurar incentivos, né, para ajudar o nosso povo. Eu não posso simplesmente ficar em Correntes. Eu acho que
tem que ter isso, e a gente não vê isso em Correntes. A gente vê uma gestão que se serve e não é a minha intenção. Então, eu tenho um sonho de construir um hospital novo em Correntes. É um sonho que eu tenho. Eu acho que é possível fazer isso, né? Dar uma nova estrutura à questão da saúde, né? E é um sonho que eu tenho e eu vou lutar por isso, né? E dar mais dignidade às pessoas, sabe? Construir algo realmente que as pessoas cheguem e sejam bem atendidas e tenham o serviço em Correntes e que façam um raio-x lá, que não precise pegar uma van para vir para Garanhuns fazer um raio-x. Uma coisa tão simples, né? Que façam o parto lá. O que mais acontece é as pessoas gestantes me procuram pedindo, né, nervosas, angustiadas, querendo saber, doutor, onde é que eu vou ter meu parto? Você pode me ajudar? Então, são essas coisas que acontecem comigo no dia a dia que vão me mostrando o que é mais urgente em Correntes. Então, isso precisa ter lá. Então, o parto tem que ter lá, né? O correntino não nasce mais em Correntes, isso é muito grave. Então, então, na saúde é isso, né? Na educação, a gente precisa estimular o jovem, né? Levar cursos técnicos para que os jovens tenham uma perspectiva, né? Tentar trazer algo para Correntes, né? Seja lá indústria, alguma coisa, né? Às vezes, se a gente não pensar, a gente nunca vai, né? Precisa pensar e primeiro ter a ideia, né? Ter a ideia para poder correr para colocar em prática. Para colocar em prática, né? Eu acho que as pessoas são muito dependentes da prefeitura, de empregos de prefeitura. E isso não é interessante, porque a prefeitura não tem como dar conta disso. E aí fica fazendo essa politicagem de dividir salário para famílias e deixando as pessoas só vulneráveis, né? Então é muito fácil chegar na casa da pessoa e perguntar o que é que ela está precisando, né? E essa é a política da gestão em Correntes. Então, eu quero mudar isso, entendeu? Dar dignidade às pessoas. Elas precisam receber o que é de direito delas, né? O agricultor, o homem de campo, não tem estímulo. Hoje, a gente tem uma feira semanal em Correntes, dia de sábado, que 11 horas da manhã acaba. Eu já fui da época que a feira de Correntes ia para 2, 3 horas da tarde. Então, a gente precisa produzir lá e vender lá, entendeu? E qual o incentivo que se tem a esse pessoal? Não tem. Né, o açougue destruído. Então, assim, não tem preocupação nenhuma. Né? Então, é como eu te falo, se você for olhar o comércio de Correntes hoje, é parado. As pessoas passam a semana lá, não vendem quase nada. Porque a gente precisa pensar, isso é política. Não tem economia, por quê? Se o dinheiro não gira lá. Né? Tá girando em torno de uma pessoa. Isso não está correto, a gente precisa mudar. Né? E é isso que eu procuro sempre por onde eu ando, mostrar às pessoas essa verdade. E elas sabem, né? É porque aquela história que a gente estava conversando do coronel, né? As pessoas ainda se sentem muito intimidadas, muito amedrontadas, muito aprisionadas e ficam refém. Mas elas precisam entender que o voto é secreto, né? Que pode acontecer o que for, mas ali só está eu e a urna. É uma coisa que parece simples, mas que vai decidir o futuro, né? Do nosso filho, né? Da nossa educação. Né? A educação em Correntes precisa dar uma remodulada. Né? Então, tem até professores competentes. A questão é que não tem incentivo de capacitações. Não tem estrutura, né? Não tem estrutura. A escola municipal, se a gente for no colégio normal hoje, as pessoas, muita gente... me dizem que o banheiro tem vergonha de frequentar o banheiro da escola. Então, é pingueira na época de chuva. Então, assim, por todos os lados, alagamento dentro da escola. Então, assim, é muito triste a situação. E a gente tem como fazer algo diferente. Eu não estou prometendo milagre, porque milagre só Jesus. Mas se a gente quiser e eu quero fazer, a gente é capaz e a gente pode. É só querer, correr atrás. Né? E é isso, eu acho que tem muita coisa para ser feita, sabe? Né? Se a gente for analisar, é desde o básico, né? É juntar a população, é fazer mutirões, chamar o povo para participar dessa mudança.
né? E eu acho que Correntes perdeu isso, sabe? Uma política participativa, né? Com Porque, de certeza. repente, a dificuldade de um bairro não é a mesma dificuldade do Do outro, outro, né? com Então, é certeza. preciso que os políticos realmente tenham essa visão de visitar cada localidade para ouvir os problemas pontuais que atingem Com aquelas certeza. localidades, né? Com E muitas certeza. vezes, ou na maioria das vezes, falta isso por parte dos políticos, né? De quem já tem mandato, né? De quem muitas vezes quer entrar no meio da política, mas não tem essa visão que o senhor Verdade. está tendo, né? Doutor Romão, eu acho, no meu ponto de vista, minha modesta opinião, o entrevistado aqui é o senhor, que a política deveria ser ensinada na escola. Agora, não a política de ser doutrinado os alunos para votar em A ou em B, não. Como é que funciona o sistema político no Brasil? Para que serve um vereador, um A deputado, função, um né? senador? Para que quando os nossos jovens chegassem na idade para tirar o primeiro título, ele já tivesse sua opinião formada daquilo que ele entende do que é política. E muitas vezes a gente vê o desinteresse também, porque tem gente que não sabe qual é o papel do vereador. É, Tem gente que mora na cidade, vota, mas não sabe o papel do vereador, não sabe. né? Então, assim, é muito triste a gente ver essa situação e nas cidades do interior do estado, de Pernambuco e do interior do Brasil em geral, infelizmente, muita gente tem essa mentalidade, não sabe como é que funciona a política de fato e de direito, né? Verdade. Mas eu acredito que a Tem gente tem melhorado, tem melhorado, melhorado, é. tem... Essa consciência política, a gente vê que essas últimas eleições aí, né, o pessoal tá se interessando mais pelo tema, né? Principalmente o povo jovem. Eu acredito Que que coisa boa. a gente vai ter dias melhores aí, dias de mais consciência Sim, e menos politicagem. É isso que eu acredito. com certeza. Doutor Romão, o senhor se elegendo prefeito, a gente vê que o senhor tem um bom diálogo com a governadora Raquel Lira. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho, desse uma pincelada aí, como é que o senhor analisa o atual governo, né? A primeira mulher a governar o estado de Pernambuco não é fácil também, né? Verdade. É a primeira mulher, mas eu queria que o senhor analisasse esse primeiro ano de governo. 2024 a gente pode dizer que está começando, dizem que no Brasil tudo só começa depois do carnaval. Como é que o senhor analisa o atual momento de Raquel e como é que o senhor visualiza o futuro com Raquel, governadora de Pernambuco? Então, a gente lá em Correntes, nós apoiamos Raquel, né? E graças a Deus ela se elegeu, né? Todos nós ficamos muito felizes Uhum. com a vitória dela. E tá aí há mais ou menos um ano, né? Um ano e 2 meses no pleito dela. Acho que está fazendo um trabalho já. É pouco tempo ainda para você avaliar, dar uma dimensão, né? Mas acredito que ela está focada, ela busca, a gente vê ela procurando fazer, né? Mostrando isso, que eu acho que é importante. Eu sentia falta disso nas outras gestões, do povo ter esse contato, de saber para onde é que está indo o dinheiro. E eu acredito que a gente já percebe essa diferença. E acredito que a perspectiva é que ela vai executar muitas obras em Pernambuco, né? Muita coisa vai acontecer, né? Acho que ainda precisa melhorar muita coisa, principalmente na saúde, né? Acho que precisa ter esse foco na saúde também, né? Porque a gente vê que os hospitais, né, regionais, né, ainda estão bem complicados de se trabalhar, precisando de muita assistência. Mas é um trabalho longo, nada vai ser de um dia para o outro, a gente sabe da dificuldade, né? Mas eu percebo que ela está engajada, né? Tive a oportunidade já de conversar com ela umas 2 ou 3 ocasiões e pretendo conversar novamente para que a gente possa se alinhar aí e, e, e que a gente esteja junto também nessa próxima eleição que se aproxima aí, lá em Correntes. É isso, eu acredito que as perspectivas são boas, são Positivas. positivas. Coisa boa. E Raquel também, a gente não pode querer, como pernambucanos que somos, querer que ela mude o estado em apenas um ano de mandato, né? Verdade. É muito injusto da nossa parte, né? A gente vê muita crítica e tal, faz parte, tem críticas que têm fundamento, mas ninguém muda em um ano o que não fizeram a vida inteira, né? Verdade. Não é brinquedo, não é fácil, e eu compactuo com o seu pensamento. Ela mostra que tem boas intenções,
tem personalidade, né? Tem. Vai querer se reeleger, claro. E eu tenho certeza que a partir desse ano, desse segundo ano de mandato, Pernambuco vai voltar à rota do crescimento e do desenvolvimento, porque é um estado muito importante para o Brasil, né? Verdade. Nós, como pernambucanos, sonhamos com Pernambuco sempre melhor, né? Uhum. Doutor Romão, eu quero agradecer a sua vinda ao podcast. Eu sempre costumo dizer que isso aqui é uma plataforma digital democrática. Aqui nós estamos para ouvir os prefeitos, os pré-candidatos a prefeitos, vereadores, deputados. Já recebemos aqui deputado, prefeito, pré-candidatos, porque é isso. A política tem que ter esses espaços para que a gente possa conversar abertamente, para que a gente possa perguntar, ouvir e, claro, o internauta que está nos acompanhando fazer o seu juízo de valores, né? Nós não estamos aqui para induzir, para que vote em A, para que vote em B. Não. O jornalismo tem que ser apenas esse canal para que a gente possa ouvir Dr. Romão, para que a gente possa ouvir Sivaldo, possa ouvir Isaías, possa ouvir quem quer que seja que esteja na vida pública. Até porque, como a gente falou no início, quem está na vida pública é para servir e não para ser servido. Com certeza. Então, quero agradecer a sua vinda. O senhor mostrou que tem boas intenções para o município de Correntes, é jovem, é experiente, cuida das vidas humanas através da medicina, e eu desejo todo o sucesso do mundo e que, se assim o povo de Correntes entender dessa forma, que possa lhe dar essa oportunidade para administrar o seu município que o senhor fala com tanto amor. Obrigado, Gilmar. Agradecer a oportunidade de vir aqui, né, inaugurar assim, esse ciclo de mídia aí, de podcast. E dizer que só gratidão, amigo. Pedir a Deus força, sabedoria, discernimento para eu tomar as decisões certas para a corrente, porque nada é para mim, nada é pessoal, é sempre pensando no bem da minha cidade. E é isso, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado por tudo, de verdade. Que coisa boa. Quero agradecer o carinho dos internautas. Olha, curte, comenta, compartilha, assina, ativa o sininho, dá o like. Próxima quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, estaremos aqui com mais uma entrevista no nosso Pode Perguntar, agradecendo a Deus, agradecendo os nossos patrocinadores, Óticas Nova Dimensão, o Grupo Alto da Serra e também a Escolinha Evolution. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço.